Antes de iniciarmos a gravação, ressaltamos que as informações e opiniões emitidas nesta apresentação são de exclusiva e inteira responsabilidade das autoras e dos autores, não exprimindo necessariamente o ponto de vista das instituições viabilizadoras do evento. É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Bom dia a todas, todos e todes. Eu sou Isabela Costa da Silva, diretora do Arquivo Central, gerente de gestão de documentos e arquivista da Unirio. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, presos em um coque, uso óculos de grau de armação grossa, uma blusa na cor terracota sob um blazer na cor bege. Este evento está sendo realizado no âmbito do projeto Agenda Cultural do Acervo Institucional entre Práticas e Saberes nos Arquivos, do Arquivo Central da Unirio, na 8ª Semana Nacional de Arquivos, cujo tema é Arquivos Acessíveis em seus múltiplos sentidos e âmbitos. O título desta webconferência é Acesso e Acessibilidade em Arquivos, Diálogos e Conexões Interculturais. Para iniciarmos o evento, contamos com a palestra da mestra Paula Cotrim de Abrantes. Paula é doutoranda em Ciência da Informação no programa de pós-graduação em Ciência da Informação, UFRJ e BICT, mestra em Propriedade Intelectual e Inovação pelo INPI, possui especialização em Gerenciamento de Projetos e é graduada em Arquivologia e Biblioteconomia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Arquivista da Unirio e responsável pela gerência de gestão de documentação permanente, organiza e ministra cursos e eventos, inclusive cursos de capacitação em gestão documental para servidores e bolsistas da Unirio, criadora e administradora do perfil InfoArquivo-CI, no Instagram e no Facebook, que tem como objetivo compartilhar informações de cursos, eventos e artigos na área de arquivologia e ciência da informação, como também dicas acadêmicas de profissionais experientes. Paula, agora a palavra é sua. Bom dia a todos e todas. Eu sou uma mulher branca, hétero, cis, tenho cabelo curto, um loiro assim mais escuro, na faixa dos 40 e muitos. Eu uso óculos, mas hoje eu estou sem. Então, deixa eu só tirar essa parte aqui de ferramentas, senão vai atrapalhar eu conseguir ver. Vou colocar também tela cheia, senão eu não vou conseguir enxergar. Então, gente, aqui a minha palestra vai ser Perspectivas do uso da inteligência artificial em arquivos, acesso e acessibilidade em destaque. Então, hoje eu vou trazer para vocês o seguinte: o campo da inteligência artificial ele vai trabalhar com vários domínios do conhecimento. E hoje eu trouxe aqui especificamente sobre a arquivologia, né? Na questão principal aqui do acesso e da acessibilidade. Então, para a gente entender primeiro sobre esse assunto, eu acredito que principalmente a gente precisa compreender os conceitos. Então, eu trouxe aqui rapidamente alguns conceitos sobre acessibilidade, a possibilidade e a condição do alcance para a utilização com segurança e autonomia dos espaços imobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive sistemas e tecnologia. E a gente tem que lembrar também que a acessibilidade não é só para pessoa com deficiência física, né? Tem que ter acessibilidade para pessoas com deficiência intelectual. Então, quando a gente for fazer uma descrição de um acervo, tem que ser de uma forma mais simples possível para que todos possam entender. Inclusive, eu queria só dar uma informação importante com relação à acessibilidade intelectual, né? Que o Enem está aberto agora, e quem possui autismo, eu não sei qual grau de suporte, se é a partir do 2, tem direito até 1 hora mais da prova, você fazendo a inscrição, mandando o seu laudo, vai ser analisado, mas muita gente não sabe dessa informação e eu acho que é importantíssima para procurar trazer equidade a todo mundo, realmente. Então, a gente tem aí essa questão da acessibilidade também na web, que nós vamos ter as tecnologias, equipamentos,
tudo para proporcionar acessibilidade para as pessoas que possuem uma deficiência auditiva ou visual, ou física, né? Também, claro. E o que seria o acesso aí? Eu trouxe aqui o conceito do Arquivo Nacional, possibilidade de consulta a documentos e informações, função arquivística destinada a tornar acessíveis os documentos e promover a sua utilização. Para todos, né? Aqui eu não sei por que voltou ao slide que não é tela cheia. Então, vamos entender aqui primeiro o que é inteligência artificial, né? A gente traz os conceitos e depois entende a aplicação. Então, a inteligência artificial, ela surgiu assim mais como uma área do conhecimento, né, a partir de 1956, uma área do conhecimento dentro da ciência da computação, tá? Mas ela começou mesmo a ser mais estudada na década de 40, na época da Segunda Guerra, e principalmente depois daquela máquina, né, que o Alan Turing conseguiu, aquela máquina lá, conseguiu desvendar o enigma, que são os códigos criptográficos que aquela máquina nazista mandava para a cadeia de comando. Então, em 54, o Alan Turing veio a falecer, mas outros pesquisadores já estavam focando nessa área da inteligência artificial. O McCartney, que é um brilhante professor aí da matemática, organizou um curso no Dartmouth College, junto com Minsky, Rochester, o Shannon, né, teoria matemática da informação, sobre inteligência artificial. E, a partir daí, ela deslanchou. Mas, primeiramente, também é importante a gente falar que a inteligência artificial tem esse nome, mas, na verdade, não tem, por enquanto, inteligência ali. Tudo aquilo que está acontecendo ali são análises probabilísticas dentro de um sistema. Por enquanto, que nós estamos na inteligência artificial fraca, né, ou estreita. Então, a inteligência artificial ela vai usar de alguns tipos de algoritmos. A gente tem aí o machine learning, que é o aprendizado de máquina, que vai permitir que os computadores aprendam por si próprio. Você primeiro coloca um conjunto de dados ali para ele treinar, aí você vê se ele treinou ou não a partir de um outro conjunto de dados, e a partir disso você vê se realmente o sistema está bom ou não. Se ele tiver mais ou menos 80%, né, o consenso diz que ele está razoável, dá para ser usado bem. E o Deep Learning ele vai simular essas redes neurais cerebrais. Então, por exemplo, que o ChatGPT usa, né? Tem várias camadas ali de algoritmos que vai ter essa função. E os algoritmos a gente fala assim, mas o que é isso, né? É um conjunto de dados de instruções matemáticas, uma sequência de tarefas para alcançar um resultado esperado em um tempo limitado. E isso já vem desde o século IX. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente também tem que falar em Big Data, tá, gente? Porque uma coisa trabalha com a outra. Então, o que é o Big Data? O que ela trabalha? É um grande conjunto de dados que tem volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Isso tudo tem que andar em conjunto. Não adianta você ter uma opção de dado falso, com mentira, porque isso não gera valor a ninguém. Nenhuma instituição quer tratar esse tipo de dados. Então, o Big Data, primeiramente, você coloca essa quantidade enorme de dados num data lake, que é onde vai estar tudo misturado, os dados estruturados, os semi-estruturados e os não estruturados. Aí, por quê? Porque, por exemplo, o Google ele vai coletar uma quantidade enorme de dados, vai estar tudo ali no data lake, depois eu vou ver o que eu vou fazer, o que eu tenho de valor para extrair dali. Aí já conseguiu extrair o valor, já sabe mais ou menos o que está, estrutura os dados, coloca no Data Warehouse. É o repositório onde os dados vão estar altamente estruturados e a partir disso você pode extrair e criar relatórios e dashboards analíticos, né? São aquelas planilhas ali que você mal insere o dado, já muda todos os gráficos e tudo mais. E quais seriam essas tecnologias de IA aplicadas em arquivos? A gente tem o OCR, por si só, né, que já é uma tecnologia interessante, mas ele, juntamente usado com o Machine Learning, Deep Learning e o processamento de linguagem natural e a visão computacional, é que traz realmente esses resultados maravilhosos aí da IA, né? O reconhecimento óptico OCR. Então, o que é isso, né? Você tem, por exemplo, textos, imagens que pode ser fotografia, pode ser boleto bancário, nota fiscal, placa de carro, enfim, qualquer coisa que você tenha ali, imagem, esse sistema vai reconhecer aquele caractere e vai transformar num modo
que você pode pesquisar ali naquele documento. E o que é o processamento de linguagem natural? O processamento de linguagem natural, ele geralmente está usando a inteligência artificial. Então, ele vai fazer uma tokenização daquele texto, vai dividir em unidades menores, como palavras, frases, caracteres, vai fazer uma lematização, vai reduzir as palavras às suas raízes canônicas. Por exemplo, documentação, eu vou ir até o radical, que é o documente, até o T. E vai fazer uma normalização, vai remover a pontuação, converter minúsculas e eliminar as stop words, né? Que são aquelas palavras que não trazem muito significado dentro de um texto, que é advérbio, preposição. E aqui eu vou explicar para vocês como é que ele faz isso. Eu trouxe aqui um exemplo, né? Você tem essa frase: os alunos da Faculdade de Engenharia de Software estão ansiosos para o início do curso. Então, ele vai começar a fazer essa análise de toques, ele vai separar cada palavrinha aqui no módulo, ele vai colocar uma numeração para cada palavra, vai falar se há pontuação ou não, se tem um espaço em branco, o que ele é dentro do discurso e a dependência sintática. Isso o ChatGPT faz, tá, gente? Então, a partir disso, voltando aqui um pouco, só para entender, o que vai acontecer? Você vai ter essas palavras aí e ele vai fazer, dentro do sistema, uma análise probabilística. Qual é a probabilidade de aluno estar perto da faculdade? 90%. E ele vai fazer isso para todas essas numerações aqui que ele tem dentro do sistema. Então, a partir disso que ele vai construindo as frases. Então, ele vai usar aqui, né, o PLN com OCR, ele vai aprimorar o OCR, ele vai aprender com os conjuntos de dados das imagens, vai trazer resultados melhores, ele vai entender as entidades que tem ali naquele texto. Aqui a entidade é mais num contexto da ontologia computacional, né? Que ele vai entender o nome como entidade, a data, o e-mail, os locais, e ele vai extrair essa informação e ele pode colocar em arquivos, relatórios, fazer um banco de dados de cada entidade relacionada com cada documento. Ele vai conseguir detectar os erros. Você pode ver que, às vezes, o OCR que a gente aplica, um OCR mais simples, ele vem com aquele erro de acentuação. Já com PLN e com IA, ele vai tirar esses erros. Ele vai automatizar as tarefas, principalmente, por exemplo, né, quando PLN e OCR trabalham junto com o RPA, que eu vou explicar mais à frente. E o que seria essa visão computacional? Ele vai detectar essas características dentro da imagem. Então, por exemplo, você tem ali no seu acervo, você quer treinar um sistema para reconhecer se há algum invasor ali, se entrou. Então, você gera um conjunto de imagens ali do local sem invasor e gera um conjunto de imagens, mesmo que seja de outras instituições, mas que houve uma invasão no sistema. Então, a sua IA ela vai aprender sem invasor, com invasor, e depois você coloca os dois conjuntos de dados e ela vai entender ali se houve invasão ou não e vai gerar um alerta para o sistema. Então, esse seria um sistema conectado também com a internet das coisas, né? Que você tem ali uma inteligência artificial geral, né, naqueles equipamentos. E no processamento geral, no sentido, não é da IA geral, tá? É no sentido dos equipamentos estarem conectados ali, ligados. E os processamentos de imagem, a gente tem aqui essas redes neurais convolucionais, né? Que é muito usada para você, por exemplo, tem um volume grande de uma documentação no Código de Classificação de Doenças Internacionais, por exemplo, o CID. Aí, o que você faz? Você manda isso tudo para o sistema, todas essas imagens com esse código de classificação. Pela visão computacional, ele vai captar aquele código e vai separar toda a documentação que tem aquele código, além de poder também fazer uma indexação das palavras mais usadas naquela documentação que você tem. Então, é exatamente isso, a indexação semântica avançada. A IA vai permitir indexar os documentos, porque ele vai procurar entender os documentos, entender naquele sentido da análise probabilística, tá, gente? Sempre fazendo aquilo, por enquanto. Nós estamos nessa fase. E não apenas com a palavra-chave que o usuário colocou lá por conta própria. Ele mesmo vai procurar entender aquilo ali e vai trazer resultados precisos e relevantes. Vai trazer uma recomendação inteligente, por exemplo, quando você tem ali o seu acervo, uma documentação que está precisando passar por uma conservação, porque você sabe que
ela não está muito legal ali para acesso ao público e tudo mais, ela está com algum problema. Então, você tem aquilo ali já em imagem, você manda aquilo para a inteligência artificial e ela vai detectar o que aquele conjunto documental está precisando, o que precisa ser feito aqui nesse conjunto, o que precisa ser sido no outro, né? Ela pode também fazer isso daqui, que seria um usuário, ele é sempre ali, está sempre ali no seu arquivo, pesquisando. Você pode mandar alertas para ele sobre, olha, chegou aqui um outro conjunto documental que está descrito e pode ser de seu interesse. Então, você manda esse alerta. Análise de sentimentos. Se você já tem um arquivo descrito aí na sua internet, você pode colocar aquelas estrelinhas, né, de 1 a 5 e detectar, né, falar para o usuário, olha, coloque se você gostou ou não gostou dessa descrição. Aí você manda esse relatório dessas estrelinhas para a IA e ela vai analisar automaticamente onde precisa ser melhorado, onde já está excelente. E aqui está entrando justamente nessa questão dos benefícios do IA para arquivos, a acessibilidade, o acesso remoto aos arquivos digitalizados de forma interativa, possibilidade de torná-los acessíveis em múltiplos formatos, por exemplo. Você tem imagens, mas você quer também uma audiodescrição dessa imagem, você pode usar a inteligência artificial para isso. Vai reduzir o tempo na recuperação de buscas, na medida que ela mesma vai indexar isso e pode proporcionar isso para o seu usuário. Conservação, menor manipulação física. Você coloca essas imagens, coloca aí uma audiodescrição dessas imagens, você não vai precisar ter o seu usuário manipulando, manuseando aquele documento. E com isso vai propiciar a preservação daquele conjunto documental. Vai fazer recomendações de ações, por exemplo, no seu lugar ali, onde está o seu acervo, pede para ela fazer uma análise ali, coloca um grande conjunto de dados ali, de várias instituições, dá uma olhada no seu ambiente, por exemplo, o que precisa ser melhorado, como é que eu posso melhorar a distribuição dos móveis, né? São trilhões de análises que você pode fazer aí com a IA. Essa questão da legenda das descrições em imagens, né, eu já comentei. A customização e adaptação, né? Você ter sistemas aí dentro do seu arquivo, se você tem uma instituição que você também disponibiliza um computador para o seu usuário, colocar sistemas ali que propiciem ele poder mexer nisso, nas fontes, no tamanho, contraste, leitura de tela. A tradução automática é importantíssima, se você tem acervo aí em várias línguas, né? Mas a pessoa fala português, nem é obrigada a ficar falando a opção de língua, né? Então, tem que ter uma tradução automática aí para as pessoas também, melhorar esse acesso. Essa questão da leitura facilitada, que o uso do OCR, tecnologia da IA, vai propiciar a conversão de textos em voz. O rastreamento ocular, isso eu vi há pouco tempo, uma notícia falando, né, que em iOS vai poder, uma pessoa, por exemplo, paraplégica, né, ela vai poder mexer a tela com os olhos. Então, aonde ela quer ir com os olhos? Eu acho que isso vai dar uma qualidade de vida enorme para a pessoa, porque ela vai poder ver Netflix, sessão banco, Instagram, estudar, ela por ela mesma, sem depender de ninguém. Então, isso é incrível, realmente é uma promessa. Falou que vai lançar no iOS 18, né? Não está no Android por enquanto, mas também ninguém precisa ter um iOS de última geração, tem iOS aí que a pessoa pode comprar de segunda mão, parcelar, enfim. Eu vi que muitas tecnologias de acessibilidade estão só em iOS. Então, às vezes, vale a pena a pessoa fazer um investimento para conseguir ver se melhora a qualidade de vida, né, com relação a isso. Por exemplo, agente conversacional de falas atípicas, o sistema vai reconhecer pessoas que têm problema no aparelho vocal, ou então pessoas, por exemplo, com autismo, que tem uma fala um pouco mais diferenciada. Está prometendo também um sistema que mesmo essas falas vai conseguir reconhecer. E aqui eu já trouxe alguns aplicativos. A gente tem o Sim AI, que descreve aí os objetos, as pessoas, até mesmo texto em voz alta para pessoas com deficiência visual. Pode ler uma nota manuscrita. Antes ele estava habilitado mais para a língua inglesa, mas eu vi uma notícia aí até de 2020 falando que já reconheceria o real, né?
tem as câmeras também para descrever as imagens, é um app gratuito no iOS. Tem também esse daqui, foi muito elogiado, que parece que ele emite sons e a pessoa se percebe como em 3D. Eu não testei, mas foi bastante elogiado. Ele também tem GPS, você mira para uma imagem, ele vai dar também uma audiodescrição. Falou que é melhor usar fone de ouvido, né, para ter essa sensação de 3D. A gente tem também o NVDA, que é um sistema que ele proporciona essa questão, ele integra junto com o Microsoft, vai navegar pelo teclado, com o sistema operacional, né, útil para as pessoas com deficiência visual, compatibilidade com Braille. Então, é muito interessante, fica a dica. A gente tem o Google Cloud Vision com a API, né? Ele aqui já vai fazer descrições automatizadas de imagem com IA generativa. Então, vai descrever a imagem usando a inteligência artificial generativa que usa a Deep Learning, né? Então, vai ser uma coisa bem melhorada. Compreensão de documentos que combina visão computacional com outras tecnologias. Aqui a gente tem, eu trouxe o ChatGPT, por quê? Porque ele já está também aqui no celular, de forma gratuita, o 3.5, né? E você pode pedir clicando no íconezinho de voz. Você pode pedir a partir disso e selecionar o texto e ele vai também verbalizar, né, a resposta dele. Então, achei muito interessante. E o que pode se extrair no ChatGPT? Por exemplo, ensino orientação, você pode formular uma base de conhecimento ali no ChatGPT, acoplar com a sua instituição, né, que tem API para isso. Você forma a base de conhecimentos fazendo explicações sobre o seu acervo, o que ele trata, quais são os acervos mais pesquisados. E aí enviar para os seus usuários esses novos documentos que forem se aderindo lá ao seu acervo. Pode ser programado para funcionar com leitores de tela. Aqui eu trouxe um exemplo de prompt, né, que o usuário pode fazer. Informe quantos conjuntos documentais sobre o assunto ditadura a instituição possui. Para isso, claro, já tem que ter tido isso tudo na base de conhecimento e ter sido treinado, né? Você pode fazer também um chatbot mais simples, que é FAQ, né? Aí pergunta, vocês fazem empréstimo? Como é que eu faço para consultar o acervo? Tem um acervo fotográfico da instituição? Isso tudo. E com relação à acessibilidade também, né, tem o YouTube, que ele tem essa questão que você pode dimensionar a velocidade, você pode colocar para traduzir em português e colocar em legenda. O Word e PowerPoint também você pode digitar. Tem gente que não sabe ainda, né, que existe isso, essa possibilidade. Então, você pode... Tem um ícone, digitar, e você clica nele e ele começa a escrever o texto a partir do que você vai ditando. Aqui falando em IA, né, tem que falar um pouco da RPA, que eles vão fazer toda essa análise e extração de dados aí dos documentos, criam pastas, fazem indexação, extraem entidades. Então, eu não sei o preço disso, também não sei as empresas que trabalham com isso, mas eu sei que existem algumas que trabalham com isso, né? Para quem tiver interesse, vale a pena pesquisar. E quais seriam os desafios técnicos e considerações éticas? A gente tem essa questão tecnológica, que é cara, isso não é barato. Tem até algumas coisas em plataforma aberta. É questão também de pesquisar e ver também quanto que essa instituição tem, né, que pode investir nisso. Mas a gente também, quando fala em acesso, a gente tem que pensar também na privacidade dos dados das pessoas. Então, tem que lembrar que a gente tem que anonimizar os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis, principalmente, claro. Então, a gente tem as técnicas de anonimização, que é o K-anonimato, a diversidade, e o T, proximidade, que eles vão atuar em conjunto fazendo essa anonimização dos dados. Então, você tem um banco de dados, você pede para o pessoal da TI aplicar isso daí, que provavelmente eles já vão conhecer, porque isso é muito usado. O aprendizado federado e o FENER-IAS, ele é usado junto com o IA, que está sendo pesquisado, para diminuir os vieses nos dados. Então, você tem dados sensíveis ali das pessoas, você tem o gênero, você tem se ela é de algum partido político, você tem se ela tem alguma doença, você pode ter um acervo sobre isso. Isso pode dar viés nos dados, né? Você pode, por exemplo, aqui já trazendo para o outro lado, né, dar um empréstimo para uma pessoa
se ela tem determinada doença, ela não tem esse empréstimo. Isso é um viés nos dados? É. Então, estão querendo criar tecnologia para tirar isso da IA. E para isso vem a questão também da interpretabilidade, explicabilidade da caixa preta da IA, né? Mas aí já é uma outra história, mas isso também é importante ser estudado. Bom, enfim, o que eu queria dizer mais aqui com essa palestra é o seguinte, que a inteligência artificial pode ser usada para melhorar o acesso à acessibilidade nos arquivos, a gente tem tecnologias disponíveis, algumas em a plataforma gratuitas, outras não, mas vale a pena a gente conhecer que já existe isso tudo. E, assim, os desafios eu mostrei, né? Tem muitos desafios, principalmente com relação ao orçamento, mas a gente está aí para lutar para isso tudo. Essas são algumas das referências que eu usei. E obrigada, esse é meu e-mail. E algumas imagens foram criadas com IA, para também esclarecer. Então, obrigada, gente. Se tiver dúvidas, estou à disposição. Obrigada, Paula. Muito obrigada pela sua apresentação. Agora passamos para o Dom Vitor. Dom Vitor, ele é produtor fonográfico, formado pela Universidade Estácio de Sá e locutor e apresentador formado pelo SENAC. Atua desde 2018 como narrador de audiolivros, com mais de 30 títulos gravados. Desde 2021, trabalha com acessibilidade para deficientes visuais, atuando como audiodescritor, locutor e roteirista de diversos eventos, como espetáculos teatrais, shows, desfiles de escola de samba e programas de TV ao vivo. Atua também como narrador e dublador de séries, reality shows e filmes. Dom Vitor irá apresentar a palestra intitulada Acessibilidade e Cultura, a experiência da audiodescrição em espaços culturais. Dom Vitor, agora a palavra é sua. Olá, espero que todos estejam me ouvindo bem. Bom dia e obrigado pelo convite. Falar sobre acessibilidade atualmente tem sido algo muito comum para mim. Tenho feito muitos trabalhos, acessibilidade crescendo bastante, principalmente na área da audiodescrição, nos teatros, espetáculos ao vivo, de shows, musicais, orquestras. Acho que a visita a museus também tem sido muito utilizado o recurso e acho super importante. Eu não preparei nenhuma palestra, nenhuma apresentação aqui, porque eu gosto de falar mais sobre o assunto. E é importantíssimo comentar sobre a palestra anterior da minha colega falando sobre a IA, sobre a inteligência artificial que tem sido utilizada não só na parte da audiodescrição, como também na parte da dublagem, que eu tenho visto bastante, alguns colegas comentando, alguns trabalhos de audiodescrição acho que estão muito bons e agiliza o processo, informatiza, enfim, agiliza o desenvolvimento. Como eu disse, é uma área que está em crescente ascensão, aí, muitas coisas, muitas séries estão sendo utilizadas recursos de audiodescrição. Então, eu entendo que aconteça essa necessidade de produção rápida, e com isso a IA é importante, sim, para agilizar essas produções, séries, filmes e tudo mais. Como eu faço também, eu super compreendo, mas como é importante ter um roteirista, como é importante ter alguém para auxiliar essa elaboração do roteiro, ao menos, porque existem os aplicativos, existem os sites, assim como tem o ChatGPT, existe o Be My Eyes para a parte de acessibilidade. Então, eu acho que é importante eu frisar que desde o início essa questão que eu sou compreensível quanto a IA, apesar de a gente ficar um pouco assustado por conta dessa questão da IA vir com tudo, fazendo, de certa forma, entre aspas, o trabalho do audiodescritor ou do dublador, mas eu entendo super a importância e a questão de produção. Estou me autodescrevendo rapidamente, sou um homem branco, de cabelos castanhos curtos, tenho barba e uso um óculos de grau, de camisa polo cinza. A minha experiência como audiodescritor começou em 2021, a minha vida como audiodescritor começou em 2021. Eu fiz já o carnaval, direto da apoteose. Foi a experiência talvez aí a mais difícil e a mais
gratificante para mim estar ali fazendo todas as escolas de samba, acompanhando de perto os deficientes visuais, como eu fiz direto da arquibancada da Apoteose, então eu tinha um contato com eles, de estar ali passando para eles o que estava acontecendo na apresentação de todas as escolas de samba. Eu fiz a audiodescrição de todas as escolas, tanto do grupo de acesso como do grupo especial. Então eu tive ali a oportunidade de passar para eles tudo o que acontecia, e sim, é muito emocionante, é muito importante ter isso, não só ali na escola de samba. Eu fiz também o Rock in Rio, com shows, diversos shows, passar como os artistas estão vestidos, os gestos, o que eles fazem. Eu me recordo até de um show que eu audiodescrevi do Living Color, como só tinha um deficiente visual, eu sentei ao lado dele, fui passando para ele o que acontecia, e ele teve uma ocasião que o vocalista abriu uma placa dizendo democracia já, e ele me perguntou se estava escrito em inglês e português, e eu falei em português. Então ele vibrou com isso, o artista se preocupar em escrever em português o que estava acontecendo, uma opinião, enfim. É muito legal ter ali esse retorno na hora disso. O mais recente show que eu fiz, que eu também tive esse retorno, que foi o show do Paul McCartney no Maracanã, e eu fiquei ao lado de um deficiente visual que também era músico, e eu também sou músico, sou formado em produção fonográfica, eu toco também alguns instrumentos, conheço bem os instrumentos, e eu passava para ele como era a guitarra do Paul McCartney, qual era a cor da guitarra, qual era o modelo da guitarra, qual era o instrumento que ele ia tocar, já conforme ele passava de uma música para outra, e ele vibrava com isso. Então a gente inserir o deficiente visual em um show, em um evento como o Carnaval, fantástico, fazer eles imaginarem tudo que está acontecendo, descrevendo ali ao vivo o que está acontecendo, porque eu tenho feito muitas coisas mais ao vivo atualmente. Eu faço teatro, sou audiodescritor do Teatro Claro Rio, em Copacabana, que atualmente é o teatro 100% acessível. Ele trabalha com acessibilidade em Libras, intérpretes de Libras e audiodescrição em todas as sessões, tanto para espetáculos de stand-up, apresentações musicais, shows e os espetáculos teatrais. Tem muitos musicais, essa semana teremos um balé clássico, inclusive, também importantíssimo passar isso, passar, inserir, mostrar o que está acontecendo para o deficiente visual, também para o deficiente auditivo. Então o intérprete de Libras está ali também em todas as sessões. Eles até falam que acreditam ser o único teatro 100% acessível do país, que tem em todas as sessões esse recurso. Eu costumo receber um vídeo do espetáculo, elaboro o roteiro desse espetáculo, com o auxílio de um consultor em audiodescrição, que é um deficiente visual, que é importante. Então, voltando até no início sobre a questão da IA, compreendo super a necessidade da elaboração e tudo, mas é importante ter esse consultor em todos os trabalhos de audiodescrição, porque ele é que vai me dizer se está ok a audiodescrição, o trabalho em si. Ele é, eu brinco, até digo que é o gabarito, né? Ele que vai me dizer o que faltou, o que poderia ser acrescentado, como eu falei nos shows, a questão da guitarra, da cor da guitarra, do modelo da guitarra. Então, isso é importante a gente passar para eles, para fazer eles ali se sentirem parte daquilo que está acontecendo. E às vezes é um detalhe que falta de uma peça de teatro, de um show. Essa questão da cultura eu sou super a favor, dos programas de TV também que tem. Eu também sou audiodescritor de programas de televisão. Atualmente eu faço o Encontro com a Patrícia Poeta pela manhã na Globo, faço também o Mais Você, também na Globo, e faço também o programa Mulheres, que é na Gazeta, TV Gazeta, São Paulo, na parte da tarde. Faço remotamente e faço ao vivo. E também tem a sua consultoria, tem a sua importância de saber alguns detalhes da audiodescrição, do que falta,
o que está acontecendo, para eles praticamente entenderem tudo ali de uma maneira rápida, porque o ao vivo é bem rápido, eu não posso sobrepor, então às vezes a gente não pode falar tanta coisa, descrever tanta coisa, devemos ser breve, menos é mais, em certos espetáculos ou enfim, certas apresentações. Eu tive o prazer de fazer o Doc 80, que foi um musical também no Teatro Claro, que eu tive também esse retorno de alguns deficientes visuais sobre a audiodescrição, uma audiodescritura fazia acabava sobrepondo muito o que era o que tinha no roteiro, então eu tento sempre colocar de uma maneira que você consiga ouvir a música, consiga ouvir o que está acontecendo bem, mas também pontuando resumidamente cada cena, cada momento ali do espetáculo. E tenho recebido bons feedbacks, ainda precisamos ter uma divulgação um pouco maior, conseguirmos levar ainda mais deficientes visuais e auditivos também para os espetáculos. E eles precisam saber que existe essa função, até, e acredito que as pessoas que não têm muito conhecimento do que é a audiodescrição também poderiam ouvir, poderiam utilizar o serviço, até uma questão, a baixa visão também, que não consegue associar muito bem algumas coisas, pode ser utilizado. E as pessoas que realmente, até o último espetáculo que eu fiz, eu fiquei numa posição para fazer a audiodescrição que eu achei que algumas coisas se perdiam ali no que ocorria, porque o ator ia para a parte do público, caminhava pelo público, e isso, na posição que a pessoa estava, a pessoa vidente no caso, não via muito bem ali o que estava acontecendo, e eu, como audiodescritor, podia passar o que estava acontecendo, ela podia estar ouvindo a minha audiodescrição e entendendo o que estava acontecendo. Então, sim, é um recurso que eu acho que vale para todos, literalmente para todos. É um show muito distante que você está, você pode pedir para ouvir, entendeu? Porque eu posso estar mais próximo e vendo melhor. Alguns teatros eu trabalho com câmeras, faço através de um vídeo e tenho ali uma visão perfeita do que está acontecendo no palco. Outros não, outros já faço um pouco mais distante, então também não vejo muito bem. Então, passar também para o deficiente visual como é o local, como é o teatro, tá? Isso ali na hora, no ao vivo, acho muito importante. E uma outra experiência também que eu gostaria de relatar, de passar, foi uma experiência que eu tive num evento da Pixar, onde eu consegui autodescrever uma cena do início de um filme, de um desenho, então uma animação, que chama Up, Altas Aventuras, e o início do filme já tem um momento que muita coisa acontece sem conversa, sem palavras, e aí eu aproveitei esse momento, né? Porque eu pude descrever tudo que estava acontecendo com uma música ao fundo e várias coisas acontecendo importantíssimas para o filme, inclusive emocionante, mas em cenas, somente em cenas, e isso é uma coisa que me incomoda até em filmes antigos que eu vejo que não tem audiodescrição, então acho que é importantíssimo passar isso também, que o que está ocorrendo ali naquele momento, na cena, eu consegui passar de uma forma em audiodescrição que o deficiente visual, inclusive, fez um elogio, se emocionou, chorou com a minha descrição das imagens que estavam ocorrendo, das cenas que estavam ocorrendo, e isso foi muito legal, muito importante, esse feedback também, e sempre estou disposto a passar essa emoção também, até não ser muito robotizado, outra coisa também que eu ainda fico um pouco receoso com essa questão de faltar um pouco da emoção, porque eu acho importante ter essa emoção no carnaval. Era ao vivo, então eu não sabia os carros, eu olhava na revista, era uma ideia do que vinha, mas não como era o carro. Então a gente tenta passar isso na emoção da voz ali também para eles entenderem o tamanho de uma águia da Portela, ter uma ideia mais ou menos do tamanho dessa águia, e, enfim, e dos carros mesmo de altura, de comprimento. A gente sempre tentava, a gente teve a oportunidade de trabalhar, inclusive, com um arquiteto ao nosso lado, então ele meio que dava uma dimensão mais ou menos para a gente como era, e conseguíamos passar assim, e eles queriam tocar, depois a gente conseguia pegar as vestimentas, enfim, alguns acessórios dos carros,
participantes, né, das pessoas que estavam ali. Foi muito legal, muito importante fazer, e acho que é importante ser pensado em por que não 100% de acessibilidade, né, nos eventos. Ainda não é 100%, infelizmente, mas por que não ser? Eu acho que seria importante, principalmente em espetáculos que a gente não tem tanta fala explicando. Então, é uma cena muito importante que, infelizmente, se o deficiente visual estiver lá e não tiver alguém para descrever o que está ocorrendo, num silêncio, ele não vai conseguir entender. É a minha opinião sobre tudo isso. E falando só rapidamente, o audiolivro, que é um trabalho que eu faço também já desde 2017, que eu gravo também, acho que é importantíssimo também deixar claro que não é só para também o deficiente, é uma acessibilidade também para a pessoa que gosta de ler, mas às vezes não tem muito tempo ou momento de sentar e ler o livro e ouvir ali também a história. Tenho ouvido muitos audiolivros ultimamente que vêm sendo lançados, e também a inteligência artificial também está começando a ser utilizada, mas, de novo, sempre com uma cautela, sempre com um detalhe, para não se robotizar muito, não faltar muita emoção, que eu acho importante. Eu tenho essa minha veia artística, né, de gostar muito dessa questão de contar história, de explicar no livro. Você se envolve até na leitura, na gravação, na narração daquela história. Então, acho que precisa ter essa emoção, é importante tentar associar isso, né, ao momento atual que a gente vive na questão de velocidade, né? Tudo tem que ser muito rápido, produzido muito rapidamente. E, claro, obviamente, acho que tudo tem que ser acessível, possível. O que for possível, acessibilizar. Eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, porque, sim, temos jogos de futebol, vem aí as Olimpíadas, então eles querem assistir, eles querem entender o que acontece, eles querem entender o que é um golaço, o que é, como eu me lembro no curso que eu fiz de audiodescrição, que o próprio consultor falou, que o Galvão Bueno falava, olha o que ele fez, ele não sabia o que ele fez, não sei. Então, é aí que mostra como é importante saber o que ele fez, passar ali na audiodescrição, que existe também nos jogos de futebol. A Globo costuma cobrir as Olimpíadas e, enfim, acredito que tenha também essa cobertura agora do ao vivo e do esporte espetacular, também tem eventos, sempre durante o próprio programa. Então, eu acho que, sim, é importantíssimo pensar em termos de acessibilidade, normalizar essa acessibilidade, tanto para os deficientes visuais quanto para os deficientes auditivos também. E acho que é isso. Estou no meu tempo, certinho. Depois, se tiver alguma pergunta, estou aí disponível para esclarecer. Muito obrigado. Muito obrigada, Dom Vitor, pela sua apresentação, por compartilhar conosco a sua experiência, né, em audiodescrição nos espaços culturais. Lembrando novamente a todos que quem tiver perguntas para os apresentadores pode escrever aqui no bate-papo, que ao final nós abriremos para as perguntas. E em breve já foi passada também a lista de presença, também pelo bate-papo, né? E também nós iremos fazer a emissão de certificado. Agora passamos a palavra para a professora doutora Brenda Couto de Brito Rocco. Brenda possui graduação em Arquivologia pela Universidade Federal Fluminense, especialização em Gestão Estratégica pela Universidade Cândido Mendes, mestrado em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, IBICT, UFRJ, doutorado em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, IBICT também, UFRJ, especialização em Psicopedagogia pela Faculdade Facu Minas, foi servidora do Arquivo Nacional de 2006 a 2015, onde desenvolveu trabalhos a respeito de documentos arquivísticos digitais. Um exemplo, foi membro da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, no período entre 2007 a 2020. Também ex-membro da Câmara Técnica de Paleografia e Diplomática do CONARC, no período entre 2007 a 2020.
Atualmente, é professora adjunta do Departamento de Arquivologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e professora credenciada no Programa de Pós-Graduação em Gestão de Documentos e Arquivos da Unirio. Diretora substituta da Escola de Arquivologia da Unirio, vice-coordenadora do Laboratório Multidimensional de Preservação de Documentos Arquivísticos da Unirio, ex-presidente da Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro, membro do Núcleo de Acessibilidade da Unirio. A professora Brenda irá apresentar a palestra intitulada O Trabalho Desenvolvido pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Unirio, UNAI. Professora, agora a palavra é sua. Obrigada. Bom dia a todos, todas e todos aqui presentes. Um momentinho aqui, gente. Peraí, que deu ruim aqui. Bom dia a todos, todas e todos aqui presentes. Eu me chamo Brenda, como já fui apresentada, né? Vou me audiodescrever agora. Sou uma mulher branca, parda branca, né? Vamos dizer assim. Tenho os cabelos curtos pintados de vermelho. Uso um piercing na boca. Tenho olhos castanhos, né? Tenho 40 e poucos anos também, 43 para ser mais exata. E eu acho que o principal para me audiodescrever agora é a minha condição de pessoa com deficiência. Eu sou portadora de deficiência visual e tenho baixa visão, ou visão subnormal, né? Então, eu gosto de deixar isso claro para mostrar, inclusive, o porquê essa temática de acessibilidade me é tão cara. Principalmente acessibilidade nos arquivos, né? Porque, além de ser arquivista e professora do curso de arquivologia, eu também sou pessoa com deficiente e usuária de arquivos. Então, assim, né, acabo cobrindo todo esse âmbito aí de necessidades e de preocupações no tocante à acessibilidade. Então, assim, eu até fiz uma apresentação, não vou seguir o texto que está ali, eu deixei textual para as pessoas que têm problema auditivo, né? Vou tentar falar também devagar e para quem faz leitura labial, não sei se está tendo intérprete de Libras aqui automático, mas vocês podem ativar também. E, fora isso, eu vou falar para quem tem problema visual, vai conseguir acompanhar a minha fala. Tentarei falar um pouco mais devagar, tá? Só para lembrar, a gente aqui, eu vou estar apresentando o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Universidade. Eu sou membro, então não sou coordenadora, eu sou um dos membros atitudinais, que trabalha justamente com essa atitude de como funciona, de como lidar com o acesso e a inclusão dentro da universidade. E aí, nesse sentido, como funciona, né, gente? Acessibilidade e inclusão. Acesso sem barreiras a ambiente, materiais, serviços e informação para qualquer pessoa. E aí, como a gente diz qualquer pessoa? Quando eu estou falando em acessibilidade e inclusão, eu não estou falando só os portadores de deficiências físicas ou psicomotoras ou mentais, não é só isso, não estou falando só para pessoas com deficiência, mas estou falando também para qualquer pessoa que necessite ser incluída nas ações, das atividades em questão. Então, aqui eu falo também dos idosos, dos indígenas, das crianças, da comunidade LGBTQIAPN+, ou qualquer outro sujeito que necessite desse suporte, desse aporte no tocante ao acesso aos arquivos. E aqui, os acessos à universidade, que a gente está falando do núcleo de acessibilidade e inclusão da Unirio. Poderia passar para mim, por favor, o slide? E aí, nesse sentido, acessibilidade e inclusão diz respeito a quem? A sujeitos, né? Eu até gosto de usar o termo sujeitos e não pessoas. Por quê? Sujeitos é quando nós nos colocamos em comum, colocamos como iguais nesse sentido, né? Não gosto nem de usar indivíduos, eu gosto de usar sujeito, porque traz empatia, a palavra sujeito por si só, que é você se colocar no lugar do outro, você ser o outro. E aí, quando a gente fala dessa acessibilidade e inclusão, eu estou relacionando assim, as pessoas com deficiência física, psicossensorial, intelectual, estou falando dos neurodivergentes, né, das neurodiversidades, estou falando do TDAH, do autista, enfim, com diferentes habilidades e inteligência, estou falando também das pessoas superdotadas, que
por exemplo, precisam de recursos também adaptados à sua condição de. Estou falando dos idosos, das crianças, indígenas, como eu já falei, LGBTQIAPN+, dos obesos, por exemplo, que precisa de lugares apropriados para sentar. Estou falando das pessoas anãs, por exemplo, que precisam de recursos para alcançar, de repente, a estante de uma biblioteca, uma mesa que seja confortável para ela, que ela não fique com a perna pendurada durante 2, 3, 4 horas de sala de aula. Então, tudo isso eu estou falando em inclusão. Estou falando daquela quebra de barreiras. Estou falando em facilitar, otimizar, sim, a inclusão desses sujeitos na universidade, nos serviços prestados pela universidade. E aí, serviços em geral, ensino, pesquisa e extensão, envolvendo todas as áreas da universidade. Bibliotecas, arquivos, museus, os acervos, tudo em geral, todas as dependências da universidade, né? Desde o restaurante universitário, desde o banheiro. Penso nas quebras de barreiras arquitetônicas, sim, mas também penso nas facilidades e necessidades desses sujeitos, né? Então, penso nos imigrantes, nos refugiados, tudo eu tenho que pensar. Então, coloquei até E+, né? E+, todos que solicitem, que necessitem dessa inclusão. Tá? É claro que eu não tenho como saber as necessidades de todo mundo, eu não tenho como falar em uma acessibilidade, uma inclusão, como posso falar, que contemple a todos assim, previamente pensado. Mas o que eu tenho que falar é abrir os canais de comunicação e de fala para que esses sujeitos que necessitem de recursos, seja de recursos físicos, arquitetônicos, psicológicos, enfim, o apoio que eles precisam para que eles possam entrar em contato com a universidade. E aí, nesse sentido, é que foi criado o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Unirio, para dar esse suporte a esses sujeitos. Então, assim, a gente faz o levantamento prévio, é claro, de todas das pessoas com deficiências ou das pessoas que necessitem de algo para dar condições de sua entrada e permanência na universidade. A gente já tem esse levantamento prévio, então você já cria políticas e recursos antecipadamente. Mas, para além disso, esse núcleo tem que estar sempre ativo para atender as novas demandas, as novas necessidades de acessibilidade e inclusão. Ok? Pode passar, por favor. E aí eu trouxe só para a gente poder lembrar da linguagem máxima, né, vamos dizer assim, da lei máxima, que já aponta os caminhos para a acessibilidade, que é a nossa Constituição Federal de 1988, acessibilidade e inclusão, né? Assegura o direito de todos à educação, de todos, pessoa com deficiência, pessoa sem deficiência, magro, gordo, alto, baixo, aqui não tem distinção, todos à educação, tendo como princípio do ensino a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, universidade, enfim. Então, aqui eu estou falando que todos têm como princípio de ensino a igualdade de condições para acessar e permanecer. Então, não adianta falar assim, estou fazendo isso, não é caridade, eu tenho que dar essa igualdade de condições. Então, se eu preciso, por exemplo, Brenda, com baixa visão, eu necessito de um audiobook, por que eu necessito? Para ter a mesma condição que qualquer um tem, para ter acesso àquela informação. Então, o audiobook é o quê? É uma condição para que eu possa ter acesso àquela informação. E aí a minha igualdade perante a educação às pessoas que não têm deficiência visual, por exemplo. Tá? Eu estou falando mais da deficiência visual, que é o meu caso, mas não é a única, tá, gente? Garantindo acesso aos níveis mais elevados do ensino, de pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. E vou trazer um dado empírico aqui meu, que não fiz pesquisa sobre esse levantamento, mas estou tirando como a minha experiência. A universidade, por muitas vezes, acaba sendo excludente para as pessoas com deficiência. Por quê? Por falta dessas condições. Para as pessoas com deficiência, pessoas com necessidades para além da deficiência, né? Falta de condições, falta de estímulo, falta de receptividade. Isso acontece muito. Então, assim, não pense que foi fácil. Hoje eu sou professora, mas eu tive que galgar um caminho muito grande dentro da academia, de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, e não foi fácil. Eu não tinha audiobooks, por exemplo, necessários. Então, eu tinha que digitalizar,
eu tinha que ampliar fontes, eu tinha que criar audiobooks porque eu não tinha essas condições. E aí estou falando como pobre coitada, não, estou falando da dificuldade que é. Eu tenho um Kindle, mas eu tenho condições financeiras de ter um Kindle. E quem não tem? E quem não tem condições de ter um tablet? Por exemplo, as tecnologias assistivas, elas são excelentes para as pessoas com deficiência, né? Porém, ela precisa ter recursos para ter acesso a essas tecnologias assistivas. Então, a universidade ela pode prover também computadores lá. Não tem computador à vontade, mas ter computadores que tenham leitores de tela, ter scanner que transforme texto em áudio, ter computadores também que já com programas para Libras, né? E a nossa colega, né, trouxe, por exemplo, a utilização da IA para diversos apoios. A gente tem como também implementar esses recursos dentro da universidade, né? E aí, nesse sentido, é que o NAI está trabalhando, ele está atuando nisso, para melhoria dessas condições, para dar acessos iguais a todos, né? No tocante aqui à educação, já que a gente está falando no âmbito da universidade. E aí o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, ele é um órgão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, né, da Unirio, vinculado diretamente à reitoria. Por que esse vínculo? Para que ele possa ter força para propor, avaliar e fiscalizar as demandas das providências inerentes ao processo de inclusão, permanência e acessibilidade de pessoas com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento ou alta habilidades e superdotação. Então, o NAI tem isso. O NAI tem que, além de propor, ele vai avaliar, vai fiscalizar todas as demandas e propor essas providências inerentes a esse processo de inclusão, né? Aí eu faço até essa questão. Tem que deixar claro que não são só as pessoas com deficiência, não é só as pessoas com desenvolvimentos, com transtornos globais de desenvolvimento. São as pessoas que necessitam, né? A gente tem muito na universidade pessoas também estrangeiras, que estão aqui fazendo intercâmbio, e quais são os recursos de inclusão dessas pessoas? Na Unirio, por exemplo, o NAI acompanha isso também, tá, gente? Aí, como eu falei, o NAI ele é um órgão consultivo e propositivo, então ele propõe, mas também está ali aberto a receber consultas, a receber solicitações, com vistas a garantir o acesso, bem-estar, conforto, aprendizado, livre circulação e permanência das pessoas com deficiências, e aqui eu incluí e demais barreiras nas dependências da universidade. Isso aqui eu tirei do regulamento do NAI e não tem essas demais barreiras. Eu acho fundamental a gente acrescentar, porque não são só as pessoas com deficiência que têm essa dificuldade em se manter. Né? Quando a gente fala em acessibilidade, tudo bem, eu estou ligando as pessoas com deficiência, mas quando eu falo em inclusão, acessibilidade de acordo com a lei, tá, gente? Quero dizer. Mas quando eu falo em inclusão, eu tenho que pensar em todas as barreiras necessárias a serem cortadas. Tá? E aí eu penso, por exemplo, inclusive na pessoa que não tem condições de se manter não, condições para se alimentar na universidade, por exemplo. A universidade tem um recurso para ajudar, a universidade tem lá o Rio Card, por exemplo. Mas se o indivíduo que está entrando, o sujeito que está entrando na universidade não souber, ele pode questionar isso para o NAI também, que o NAI vai encaminhar a esfera, né, competente. Tá? O NAI ele não resolve tudo sozinho, ele trabalha em parceria com os demais órgãos, setores da universidade, tá bom? Pode passar, por favor. Eu até esqueci de passar. Eu agora estou no slide que está na Unirio. Como um momentinho, gente. É porque como eu tenho problema... Estamos passando, professora. Obrigada. É porque eu estou no... Só para explicar para vocês, como eu tenho baixa visão, eu estou vendo ampliado aqui no meu computador, e aí esqueci de pedir para ir passando. Desculpe, tá? Então, o NAI ele atende estudantes, técnicos administrativos e docentes que estão vinculados à Unirio. Mas também, se eu tenho terceirizados, estagiário, ele sempre vai atender, vai receber essas demandas, como eu falei, vai direcionar as necessidades, e com isso a gente vai trazendo também o que é importante para essa inclusão, né, e permanência na universidade. O NAI ele visa o quê? Criar e promover estratégias de inclusão, acessibilidade e permanência. Não basta eu incluir e dar acesso, eu preciso fazer com que esses sujeitos permaneçam na universidade, sejam capazes de trilhar lá, né, todas as questões da universidade. Tradução e interpretação de Libras, português, programas facilitadores de aprendizagem, acompanhamento de estudantes com deficiências em sala de aulas e estudos
extraclasses, então a gente tem os tutores, a gente tem os moderadores e os facilitadores também, tá? Programas de tutoria especial em parceria com a Prograde, que é a Pró-Reitoria de Graduação, produção e adaptação de material, atendimento individualizado e orientação para pessoas com transtornos específicos de aprendizagem, produção, adaptação de material, entre outros. Então, assim, a gente tem várias já iniciativas. E, fora isso, as outras demandas que vêm estão sendo incorporadas também de acordo com as necessidades dos sujeitos, ok? Pode passar para mim, por favor? A UNAI da Unirio compete implementar as políticas de acessibilidade propostas no âmbito nacional. Então, tudo que o governo federal, o MEC, instituir relacionado à acessibilidade e inclusão, o UNAI deve implementar isto. Mobilizar e fomentar ações de promoção de acessibilidade e inclusão. Consolidar as contribuições provenientes das unidades organizacionais da comunidade acadêmica em geral. Então, a gente vai consolidar todas as contribuições que venham dessa comunidade acadêmica em geral, dos setores também da Unirio, né? Visando a construção do Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI. Tá? Por quê? Porque aí essas questões de acessibilidade e inclusão vão estar previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional. Ok? Isso é fundamental, porque se eu não coloco isso no meu planejamento, se eu não prevejo essas ações, fica muito mais difícil de eu executar. Compete ainda acompanhar a execução das ações de acessibilidade e inclusão propostas no Programa de Desenvolvimento da Universidade, gerir as demandas de acessibilidade e inclusão e dar os encaminhamentos necessários. Então, todas as demandas que chegam ao UNAI, elas são analisadas e são encaminhadas de acordo com as necessidades, né? Propor formalização de acordos de cooperação técnica visando as ações de acessibilidade e inclusão. Por exemplo, teve um momento que a gente trabalhou junto com o LADTEC, que é da UFRJ, né? Inclusive, eu faço parte lá, gente, acabei não falando, eu sou membro do LADTEC, que é o laboratório de audiodescrição que tem na UFRJ também. Okay? Promover uma atividade, promover uma articulação da comunidade acadêmica com os projetos de inclusão e desenvolvimento na universidade. Compete ainda gerenciar e manter, atualizar o sítio eletrônico de acessibilidade da Unirio. Isso é fundamental para que os sujeitos sejam capazes de chegar ao UNAI, apresentar suas demandas. Também adotar no sítio eletrônico as diretrizes de acessibilidade na web e propor a utilização dessas recomendações e diretrizes em todas as práticas da Unirio. Então, não é só o UNAI que tem que ser acessível, né? Todos os outros portais, todas as outras páginas devem seguir também as diretrizes de acessibilidade, porque senão, gente, eu não vou estar dando acessibilidade e muito menos fomentando a inclusão. Ok? Emitir parecer acerca de alterações na estrutura física da universidade, de forma a proporcionar ou preservar a acessibilidade dos canais da universidade. E aí eu digo aqui, canais tanto eletrônicos quanto também físicos, né? Por exemplo, uma coisa que muito me incomoda, o piso tátil. Todos vocês, não sei se vocês já observaram, o piso tátil são aquelas marcações em alto relevo que tem, geralmente ela está em amarelo, mas em alto relevo no piso, né? Você tem ou em bolinhas ou em tracinhos. E aí aquilo serve o quê? Para as pessoas de baixa visão ou cegas, de fato, se guiarem. A gente anda por aquele caminho ali justamente para saber onde tem elevação, onde não tem elevação, onde tem que virar, onde não tem que virar. E o que acontece normalmente? As pessoas não observam isso e colocam um obstáculo no meio do piso tátil. Coloca uma cadeira, coloca um armário, tem uma pilastra que não é sinalizada. Isso dificulta muito também. Então, o NAI também fica sempre acompanhando essas questões. Tá? E aí, mais uma vez, estou dando o exemplo da baixa visão por questões da minha familiaridade. Mas nós temos também, por exemplo, a aluna anã, que, como eu falei, solicita uma cadeira baixa, uma cadeira que ela possa ter o conforto de ficar sentada. A cadeira para o tamanho normal, vamos dizer assim, a perna dela fica pendurada. Imagina quem gostaria de estudar 4 horas com a perna pendurada sem poder ter o apoio. Olha o cansaço que é, né? A dificuldade que é. Então, o que a gente faz? Faz a adaptação, compra o mobiliário adequado, né? E isso tem que ser pensado, tem que ser feito, ok?
É claro, gente, que sempre resguardando as especificidades, mas também atendendo às necessidades. É muito, a gente fica pensando, é muito tênue, né? Até que ponto eu estou, de fato, apoiando, quebrando barreiras, até que ponto estou sendo negligente. Então, a gente tem que analisar, né? O NAI é responsável por toda essa análise. Trabalhar em conjunto com os docentes. E por que isso é bacana, gente? Porque os docentes eles preparam os materiais também para as pessoas com deficiência. E aí, nesse sentido, você cria um banco de material para as pessoas com deficiência. Os docentes passam esse material, seja falado, né, seja o áudio, a audiodescrição de material, seja fonte ampliada, seja um vídeo que ele queira passar também, né? Falando com calma, pausadamente, acompanhado por Libras. Então, assim, tem uma possibilidade de materiais que, então, o NAI precisa também fomentar a que esses docentes se sensibilizem para essa produção, né? O trabalho de acessibilidade e inclusão cabe a todos, a todos. Um pouquinho. Aí aqui eu ainda coloquei assim, então, nesse sentido, pode passar 2 slides, tá? Estou no maior agora. Na Unirio, apoio às demandas relacionadas ao acesso, à inclusão e à permanência. Ações proativas no tocante à acessibilidade e inclusão. E o que eu quero dizer com isso? A gente está apoiando a demanda, né? Apoia a demanda, mas também tem ações proativas. Então, é participação nos eventos para poder sensibilizar e apresentar a existência do NAI. Né? Malas diretas, são e-mails, são postagens, trazer também a comunidade para o NAI, né? Não é aguardar, não é que ele venha a nós, as criancinhas, mas aí também a esses sujeitos, porque muitas vezes os sujeitos eles são inibidos, eles se sentem uma caixinha mesmo, né? Você ser ativista da sua necessidade não é algo simples, não é algo fácil de ser feito. Então, assim, o NAI também precisa ir lá e mostrar, ó, você tem espaço, sim, você tem voz aqui, venha, que você vai ser atendido de acordo com as suas demandas e necessidades. Aí, antes de fechar, eu gostaria só de fazer 3 observações e depois deixar para uma reflexão. A primeira, foi falado de inteligência artificial aqui, tanto pelo o Vitor fez um comentário e a amiga também falou. O que eu gostaria de dizer sobre isso? Eu, enquanto usuária, e aí, gente, é posicionamento também, tá? É particular. Eu, enquanto usuária de audiodescrição, enfim, né? Desses recursos, eu não gosto da utilização da inteligência artificial para isso, tá? Tanto é que eu sou ativista também do movimento audiodescrição e dublagens vivas. Por quê? Porque quando eu tenho um intérprete humano ali falando, eu torno aquilo muito mais humano, muito mais sensível, muito mais perceptível. Como o Vitor falou aqui, por exemplo, todo mundo acha que eu enxergo bem, não enxergo os detalhes. Se eu estiver sentada, dependendo da distância que eu esteja num teatro, não consigo ver os detalhes. Quando eu tenho um audiodescritor fazendo isso para mim, que ele passa a emoção, que ele passa as percepções, que nenhuma máquina é capaz de fazer, assim, vocês não têm noção do quão eu me sinto representada e integrada àquele ambiente. Então, assim, é só para falar que eu participo do movimento dublagem e audiodescrição vivas, tá? Que tem um intérprete humano. Pelo contato direto que tem com a gente. Não é por mais que a AI ela esteja cada vez mais sendo aprimorada, ela é muito cartesiana. Entende? As questões emocionais, as questões sentimentais, as questões de feeling, quem tem é o indivíduo, é o sujeito, é o audiodescritor, é o dublador. E nesse sentido eu apoio essa dublagem audiodescrição viva. Outra questão que eu queria dizer pode ter incomodado a vocês a minha apresentação, meu slide branco com letras pretas e letras grandes. Gente, isso é fundamental quando eu falo em inclusão e acessibilidade. A gente, às vezes, tende a escrever com letrinhas pequenininhas, com aquelas letras desenhadas que a gente acha linda e maravilhosa, é o que mais dificulta as pessoas que têm baixa visão de ler, ok? Então, assim, um dos recursos de acessibilidade é esse. Quanto mais simples o PowerPoint, mais fácil, mais acessível e mais inclusivo ele será, tá? Da mesma forma, a fala também. Quanto mais lenta, mais clara ela for, mais acessível, mais inclusa ela será. Então, vamos passar a ter essas percepções também.
ou slide branco com letras pretas, ou slide preto com letras brancas e amarelas. Tá? O que acontece? Muito desenho, muitos sombreados, muitas letras desenhadas, não dá para pessoa com deficiência, né, ter aquela percepção clara do que está sendo escrito, a não ser que tenha audiodescrição. Se o evento for acompanhado de audiodescrição, aí é outra coisa, né? Se for narrado, também é outra coisa. Mas vamos lembrar que o PowerPoint é uma ferramenta de apoio à fala que está sendo dita. Se eu não consigo compreender o que está escrito no PowerPoint, não está me apoiando em nada. Então, ele não está atendendo às necessidades. Ele não é uma questão de estética, é uma questão de apoio. Se não apoia, não tem por que ter um PowerPoint, né? E aí, eu deixo para vocês essa reflexão. Coloca lá para mim por último no slide de reflexão, que está no penúltimo slide, eu acho. Sim. Tá. Obrigada. Acessibilidade e inclusão não é sentir pena, não é criar coisas diferentes, não é criar exceções, mas sim é fortalecer os sujeitos, é destruir as barreiras, é mudar atitudes e pensamentos, é saber que todos são iguais em suas singularidades, é nos colocarmos no lugar do outro, é termos empatia. Essa é a minha fala que eu deixo aqui para vocês. Obrigada, tá aqui meus contatos, sintam-se à vontade e vamos lá. Muito obrigada pela participação de todos, todas e todos. Muito obrigada, professora Brenda. Foi muito, muito interessante a sua abordagem e muito importante a gente conhecer um pouco mais sobre o Núcleo de Acessibilidade da Unirio, né, que é a instituição que a gente atua, mas muitas vezes a gente não tem informação sobre esses espaços, né? Então, muito obrigada. E agora passamos para o professor doutor Tyron Rangel. Tyron é doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Ciência da Informação pelo Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, em convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em docência para a educação profissional e tecnológica pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ, bacharel em arquivologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e em biblioteconomia com ênfase em memória social pela mesma universidade. Atua como assessor técnico especializado na diretoria de gestão de documentos do Arquivo Nacional e como professor nos cursos de biblioteconomia e gestão de unidades de informação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e de especialização em tecnologias educacionais e educação à distância no IFRJ, Nilópolis. Tem interesse no campo de acesso e acessibilidade em unidades de informação, estudos de usuário e usos informacionais e gestão de unidades de informação. Possui ainda interesse nas áreas e diálogos sobre informação, memória e formação profissional, aspectos políticos e da informação, com foco nos profissionais de informação nas áreas de arquivologia e biblioteconomia. O professor Tyron irá apresentar a palestra intitulada A Importância da Política de Acessibilidade para os Arquivos. Tyron, a palavra é sua. Obrigada. Muito obrigado, Isabela. Bom dia a todos. Desculpa, aconteceu um probleminha aqui. Pronto. Professor, por favor. Pronto, está conseguindo me visualizar? Consegui, foi a minha internet. Agora preciso que apareça de novo a câmera. Só um instante. Desculpa, foi um problema na minha internet aqui. A apresentação não está passando para mim, você irá passar? Não, eu vou colocar para o senhor, para aí. Agora, está aparecendo? Ah, sim. Muito obrigado. Obrigada a você. Então, desculpa, pessoal. Sem problemas, reiniciando. Eu me chamo Tyron Rangel, sou um homem branco, de estatura mediana, de cabelos cacheados, na cor castanho médio, utilizo barba e também óculos de armação
fina, arredondada, na cor azul. Estou portando um casaco na cor azul marinho, bem grande, porque aqui no Arquivo Nacional está clima de montanha hoje. E ao fundo da minha imagem temos aqui uma série de armários brancos, onde a gente dispõe os nossos documentos corretos, tá bom? Muito obrigado desde já pelo convite. Hoje nós vamos falar um pouquinho, eu preparei uma apresentação bem breve para que possamos, né, bater um papo. Eu acho que será, de repente, até mais proveitoso, mas eu trouxe alguns subsídios aqui para a gente poder iniciar essa compreensão sobre a política de acessibilidade, tá? Obviamente, é importante destacar que os colegas, né, e as colegas anteriores já trouxeram alguns elementos que constam aqui na apresentação, claro que com uma abordagem distinta, né? Mas se vocês identificarem alguma proximidade, é porque todos somos especialistas da mesma temática, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre políticas de acessibilidade e inclusão em arquivos. E, em certa medida, é adotada também para bibliotecas, para museus, quaisquer que sejam unidades de informação diversa, e há algumas medidas até no nosso ambiente de trabalho, tá bom? Então, nós vamos passar por alguns conceitos e definições, falaremos um pouquinho sobre os usuários de arquivos, de unidades de informação, e entraremos na política de acessibilidade, tá? Vamos entender o que é inclusão social, o que é o conceito de acessibilidade, o que é o conceito de acesso, quem são esses usuários e o que é esta política, tá? Obviamente, a professora Brenda já trouxe aqui uma ótima contextualização sobre a questão das pessoas com deficiência e perspectivas de equidade e justiça social. É importante, né, compreendermos que essa necessidade, essa discussão, ela é fruto da luta das próprias pessoas com deficiência durante longas décadas, muitas décadas, né? Então, as próprias pessoas com deficiência buscaram, né, assegurar a efetivação dos seus direitos, né? Direito de acesso não só à informação, mas também à cultura, à educação, à saúde, à segurança e todos os outros elementos que fundamentam os direitos fundamentais da pessoa humana com vista à dignidade e à cidadania, tá bom? Então, há um movimento, né, que a gente chama de Agenda Mundial em prol dos direitos humanos, tá? Hoje em dia está sendo bastante difundido, né, na área da ciência da informação, os Objetivos de Desenvolvimento Social, os ODS da Unesco, né, de sustentabilidade, a Agenda de Sustentabilidade os ODS, perdão, e esses ODS, eles, em certa medida, contemplam a parte da acessibilidade, né, da efetivação e garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Passando, a gente passa para os direitos fundamentais circunscritos inicialmente na Constituição Federal de 88, falando de arquivos, depois indo para a Lei de Arquivos, mais adiante a Lei de Acesso à Informação, em seguida da Lei de Acesso à Informação, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e também a última e mais recente lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? São algumas das muitas normativas, né, que embasam, né, toda essa discussão e a necessidade dessa construção da política de acessibilidade, tá? E, por último, o próprio papel social, né, dos arquivos, das bibliotecas e dos museus. Muito se ouve falar, muito se encontra na literatura, artigos escritos sobre a perspectiva social dessas três áreas. Contudo, entretanto, todavia, no meu doutorado eu busquei não apenas teorizar, mas também trazer uma aplicabilidade empírica para esta abordagem, né? Porque muito se fala sobre esse papel social, mas de fato nós percebemos, né, a aplicabilidade dessas preocupações, desse viés social, principalmente com vistas ao usuário. A biblioteconomia já caminhou bastante, né, nessa área, né, de usos e estudos de usuário, e a arquivologia tem caminhado a passos bastante lentos, tá? E como o usuário é minha maior preocupação, meu maior interesse de pesquisa, o doutorado também acabou direcionado um pouquinho para essa área, tá
bom? E aí, passando para os conceitos e definições. Primeiro, entendermos que o papel de inclusão social, como a professora Brenda já mencionou, ele inicia, né? Primeiro, ele é representado por um processo social, um processo histórico e social. A inclusão social, ela não ocorre do dia para a noite e ela não ocorre somente com a implementação de algum tipo de tecnologia assistiva, tá? Tecnologia assistiva é todo e qualquer recurso, seja ele, né, físico, digital, metodológico ou pedagógico, que auxilie na supressão das barreiras que nós já vamos ver adiante, tá? Então, a simples adoção de uma tecnologia assistiva não garante a inclusão social, tá? Por quê? Porque a inclusão social é um processo histórico-social que inicia lá na exclusão social. Então, aqui nós temos, fazendo a descrição da imagem, nós temos uma imagem, tá? Que possui 4 figuras, né, dispostas nessa imagem. A primeira figura está localizada na parte inferior esquerda, tá? Que representa o processo de exclusão social. É um balão, tá? Um balão de fala na cor alaranjada, que tem 2 grandes elementos. Dentro desse balão, nós temos avatares, temos alguns desenhos de bonecos, de bonequinhos que representam as pessoas que não possuem deficiência dentro desse balão. Esse balão representa o campo social, a sociedade, o ambiente onde a gente vive, onde a gente convive. E na margem desse balão, na parte externa desse balão, nós temos as diversas figuras que representam diferentes tipos de deficiências, tá? Temos o símbolo das pessoas cadeirantes, das pessoas que têm dificuldade motora e que utilizam muleta, tá? E alguns outros símbolos. Logo a seguir, do lado direito, na parte inferior central, nós passamos para o segundo processo, tá? Com vistas à inclusão social, que é o processo de segregação social. Diferentemente do anterior, quando falarmos de segregação social, nós entendemos que e reconhecemos a existência das pessoas com deficiência, mas eu opto por não inseri-las dentro da sociedade que eu vivo. Então, eu reconheço que essa pessoa existe, mas ela ficará dentro do seu próprio campo lá, junto com outras pessoas com deficiência, né? São aquelas escolas especializadas, né? As APAES, por exemplo, são um exemplo de escolas especializadas que a gente entende, né, de acordo com a teoria, como uma escola que segrega, né? Porque não inclui essas pessoas no ambiente comum, tá bom? Sem criar, obviamente, qualquer que seja o juízo de valor sobre, né, a relevância desses espaços, que são reconhecidas as relevâncias desses espaços sociais para a capacitação educacional e social e trabalhista dessas pessoas com deficiência, tá bem? Então, essa figura da segregação, ela é representada por 2 balões, um na cor verde mais clara e outro na cor verde um pouquinho mais escura. Então, a sociedade das pessoas com deficiência na cor verde mais clara e esse balão ele é representado assim como o anterior, tá? Somente com os bonequinhos, os avatares de pessoas sem deficiência. E um pouco menor, um balão separado, fora desse balão maior, dentro desse balão, tá? As imagens das pessoas com deficiência. Caminhando um pouco mais na historiografia, nós vamos para o terceiro estágio da inclusão social, que é o que chamamos de integração social. Esta fase de integração social, ela passa, né, ela é reconhecida pela inserção das pessoas com deficiência nos espaços comuns, tá? Mas cabe ressaltar, tá, que essa integração dessas pessoas ainda, como a professora Brenda muito bem destacou, ainda apresenta um formato de disponibilização dos objetos, das informações e dos recursos de forma diferenciada, tá? Um exemplo muito claro, né? Aplicando isso para o ambiente escolar, né? Falando, por exemplo, da própria Unirio. Nós não temos a Unirio, né? Eu sou egresso da Unirio,
né? Como a Isabela bem pontuou. Nós não temos, por exemplo, o curso de educação física, mas temos em muitas outras universidades. Por exemplo, um professor de educação física, num processo integracionista dos seus alunos. Ele vai realizar uma atividade e ele poderá falar assim para os alunos: olha, hoje a nossa atividade será saltar obstáculos, tá? E aí os alunos que não possuem deficiência vão pular. Esse obstáculo seria uma corda, por exemplo. Eles irão pular esta corda, né? E aí temos um aluno cadeirante. O professor pegará esse aluno no colo e irá ultrapassar esse obstáculo, saltar esse obstáculo com o aluno no colo. O aluno conseguiu cumprir o objetivo? Sim. De forma autônoma e independente? Não. E aí a gente caminha para a última esfera, que é esse balão maior na cor azulada, que está disposto na parte superior central, que é o processo de inclusão social, tá? O processo de inclusão social é disponibilizarmos as mesmas informações para todas as pessoas, com e sem deficiência, respeitadas as suas limitações. E, ao mesmo tempo, precisamos, né, enquanto responsabilidade social e institucional, disponibilizar as tecnologias assistivas e a supressão das barreiras para que essas pessoas possam acessar essa informação. Então, uma perspectiva inclusiva, retornando ao exemplo anterior, seria esse professor de educação física mudar o seu discurso, falando o seguinte: hoje a atividade será ultrapassar barreiras. E aí esse aluno sem deficiência pode deitar num carrinho de rolimã, eu não sei se é esse o nome, né, que tem aqui no Rio de Janeiro, mas lá em Minas a gente chama de carrinho de rolimã, que é uma tábua onde a gente fixa algumas rodas de metal, né, e algumas madeiras, né, na transversais, criando uma espécie de carrinho mesmo, né, e aí o aluno pode se deitar sobre esse carrinho e ultrapassar o obstáculo por baixo, de forma autônoma. É isso que a gente busca no processo de inclusão social. Fornecer o acesso e garantir o acesso à informação e aos recursos informacionais no âmbito dos arquivos e bibliotecas de forma autônoma, tá? Que nós não tenhamos que ficar apoiando a todo tempo o usuário, tá bom? Então vamos prosseguir. Então, a inclusão social ela tem como princípio a celebração das diferenças, o direito de pertencer, valorização da diversidade humana, solidariedade humanitária, igual importância das minorias e cidadania com a qualidade de vida. Vocês podem reparar que todas as citações estão demarcadas aqui com colchetes, sinalizando o início e o fim da citação. Isso é um recurso de acessibilidade que a gente utiliza para as pessoas com baixa visão, que utilizam o DOSVox, para elas saberem onde inicia e aonde termina cada citação, para elas saberem que não é mais o Tyron que está falando. A partir dessa demarcação de início de citação, aqui é uma fala de uma outra pessoa, tá? E a acessibilidade, então, né? Já tivemos aqui, né, a apresentação, né, da conceituação, tanto pela Daniela quanto pela Brenda, então eu vou passar, não vou repetir. Trouxe aqui para vocês alguns símbolos de acessibilidade, para que vocês fiquem mais amigáveis a esses símbolos, tá? Temos o símbolo da deficiência física, auditiva, intelectual, do cão-guia, do sistema de audição assistiva, da telebobina, do telefone amplificador sonoro, da proteção de ouvido obrigatória, intérprete de Libras, audiodescrição, closed caption, open caption, baixa visão, braille, pessoa ostomizada, deficiência visual, telefone para surdo, surdo-cegueira, pessoa com nanismo e pessoa com transtorno do espectro autista. E acima aqui da minha imagem, nós temos esse símbolo no canto superior direito, que é o símbolo internacional da diversidade, desenvolvido no âmbito da Unesco por pessoas com deficiência. Então, sempre que vocês quiserem falar sobre acessibilidade, recomendo que utilizem esse símbolo que está aqui a nordeste do nosso slide, tá bem? Aqui nós temos um pouco da conceituação das quebras de barreiras e dessas conceituações das dimensões da acessibilidade. Existem diversos autores que apresentam dimensões da acessibilidade, tá? Sendo a mais utilizada a do Romeu Sasaki, tá? Do professor que já é falecido,
da USP, tá? Da Universidade de São Paulo. Ele apresenta essas 6 dimensões da acessibilidade, mas outros teóricos também apresentam pedagógica, digital, né? Enfim, e algumas outras, tá? Primeiro, arquitetônica. A acessibilidade arquitetônica, ela é o mais comum, o mais convencional, né, de ouvirmos no dia a dia das nossas instituições. Quando falamos de acessibilidade, todo mundo pensa, acessibilidade, é só colocar uma barreira, é só colocar um piso podotátil, como a professora Brenda mencionou, né, se preocupar com a placa, se é direcional ou se é de alerta, né, que é o direcional, é como a professora Brenda mencionou, é o tracejado, paralelo, e o de alerta são as bolinhas, né, as esferas. Então, sempre que vocês perceberem, assim, próximo a uma rampa, né, próximo a um elevador, o direcional vai mudar para o alerta, para dizer para a pessoa, olha, fique alerta, vai mudar o seu percurso agora, né? Então, quando a gente fala de acessibilidade, as pessoas pensam que é só isso, né? Mas essa é uma das dimensões, a primeira, que é a barreira, né? A segunda é a comunicacional, que é a ausência de barreiras na comunicação interpessoal, na comunicação escrita e na comunicação virtual. Para garantir essa dimensão da acessibilidade, é importante a aprendizagem da língua brasileira de sinais, Libras, utilização de textos em braille, textos com letras ampliadas para quem tem baixa visão, uso do computador com leitor de tela e também o sistema de audiodescrição, tá? Como o próprio Dom mencionou aqui, do trabalho super bacana que ele desenvolve há bastante tempo, tá? Então, a acessibilidade comunicacional, ela é um dos eixos centrais, assim, no trabalho de atendimento aos nossos usuários. A atitudinal, que é essa quebra das barreiras impostas por uma série de preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações que nós temos. Elas auxiliam na garantia dessa dimensão da acessibilidade por meio de programas de sensibilização e de conscientização e a convivência com a diversidade humana. Esta própria atividade desenvolvida, né, pelo Arquivo Central da Unirio já está caminhando, né, com essa supressão da barreira atitudinal, porque nós estamos aqui com diversos colegas profissionais ou futuros profissionais, não sei se temos alunos aqui, mas nós já estamos quebrando alguns paradigmas, alguns estigmas, alguns estereótipos. Então, este evento é super salutar nesse sentido. A programática, que é o desenvolvimento de políticas e programas e projetos. A metodológica, que é mudar formas e métodos de trabalho, tá? É mexer lá no nosso processamento técnico. Ah, professor, mas como isso ocorre? Isso ocorre quando a gente desenvolve, tá, o serviço de referência arquivístico, que é um serviço muito pouco teorizado na arquivologia brasileira, mas muito teorizado na arquivologia internacional, francesa e principalmente canadense, com base na arquivologia integrada. Então, é com base nos estudos de usuário, nas entrevistas de referência, que nós vamos identificar as necessidades do usuário e avaliar o nível de atendimento dessa necessidade do usuário. Com base nisso, é possível que nós possamos identificar quais são as falhas do nosso processamento técnico, mudando assim e alterando a prática que nós temos no dia a dia das nossas instituições, tá bom? Então, o serviço de referência ele serve para isso. O estudo de usuário também serve para isso, tá? Então, essa leitura equivocada que o estudo de usuários serve apenas para mensurar o quantitativo de uso do acervo, não está incorreto. Tá? Então, o estudo de usuário e o serviço de referência arquivístico, ele é diferente do serviço de referência biblioteconômico por conta de uma coisa muito importante na arquivologia, que chama o contexto arquivístico, tá? Mas isso a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso depois, tá bom? E, por fim, a instrumental, que é a adoção de instrumentos de trabalho e tecnologias assistivas. E aí, falando de acesso, né, uma citação do professor Jardim, essa noção de acesso à informação, ela relaciona-se, portanto, a um direito, mas também a dispositivos políticos, culturais, materiais e intelectuais que garantem o exercício efetivo desse direito. Então, a gente pode ver que o acesso à informação, ele tem total, tá, aderência às dimensões da acessibilidade, por conta do viés político, que é o programático, o cultural, que pode estar inserido dentro do comunicacional, ou outros, o material, que está envolvido
né, no instrumental, o intelectual, que pode estar envolvido no metodológico, né, no instrumental, no programático também. Então, a gente vê que tem muita aderência, né, o acesso à informação e unidades de informação às dimensões da acessibilidade, tá bom? E aí eu trago para vocês essa política de acessibilidade. Na minha tese, eu fiz um levantamento, tá, sobre em todos os arquivos públicos, as instituições de custódia arquivísticas, ou arquivísticas de custódia, tá? Os arquivos públicos estaduais e também no arquivo do Distrito Federal e no arquivo nacional, para saber se eles têm uma política de acesso, uma política de acessibilidade e se eles fazem estudos de usuário. E pasmem, somente o Arquivo Nacional tem uma política de acessibilidade. E mesmo assim, essa política de acessibilidade, ela ignora 3 das 7 dimensões de acessibilidade. Ela não reconhece a acessibilidade metodológica, programática e atitudinal. Então, essa própria política, ela já representa um grande problema, né? Porque eu quero implementar uma política, mas eu não quero identificar os estereótipos, né? Que nós temos na nossa instituição, os vícios, a ausência de capacitação, de sensibilização. Né? Então, que política é essa? Né? Que eu ignoro a parte programática, né, a dimensão programática que orienta a elaboração de política. Né? Então, eu critico isso, né? Eu analiso e critico isso na minha tese, mas é notoriamente reconhecida a relevância dessa política para o campo arquivístico brasileiro. Então, essa política de acessibilidade do Arquivo Nacional, ela tem como objetivo regulamentar os fundamentos e as diretrizes gerais que expressam os parâmetros dentro dos quais as ações de acessibilidade e inclusão devem se envolver nessa instituição, tá? E aí, falando dos usuários, quem são esses usuários de unidades de informação? Entende-se que esses usuários, eles se caracterizam como sujeitos, eu também concordo com a professora Brenda, essa citação é uma criação minha na minha tese, né? Porque falta conceituação de usuário de arquivo, então eu quis trazer isso na minha tese. Então, são sujeitos dotados de ações significantes. Por que ações significantes? Porque o usuário, no arquivo, um usuário de arquivo, todas as ações que ele fará terão algum significado, tá? Devido ao contexto arquivístico, à pesquisa arquivística. Então, não podemos ignorar que é uma ação significante, tá? Integrantes de um ambiente informacional diverso e complexo, sobretudo no ambiente digital, o qual a professora Brenda é uma grande especialista, né? Eu gosto de falar que as tecnologias de informação e comunicação, o ambiente digital, as tecnologias, elas não vêm de nenhuma maneira resolver os problemas de acesso e acessibilidade, né? Elas vêm auxiliar, são uma ferramenta possibilitadora de auxiliar o acesso. Mas se nós não entendermos esses elementos que eu estou trazendo, que são essenciais para fundamentar o acesso à informação, essas tecnologias elas perdem a sua serventia, tá bom? Deve ser visto como um sujeito informacional que possui necessidades que irão direcionar o seu acesso de forma plena ao acervo e aos serviços arquivísticos. Então, cada usuário, né, ele é diverso. Eu gosto de falar que ele é pluridiverso, né, os usuários, como a professora Brenda muito bem pontuou, tá? E aí eu fui levantar e entender quem é esse universo das pessoas com deficiência. Na minha qualificação, eu fui questionado se eu entendo que nós temos que saber quais são todas as necessidades do usuário. E eu disse que sim. E aí eu fui questionado, né? Eu fui retrucado. Disseram assim, nossa, mas isso é um absurdo. Isso é muita coisa. Sim, mas o acesso ao documento de arquivo e informação é precedido pela identificação da necessidade biopsicossocial. Se a pessoa tem baixa visão e eu não quebro a barreira comunicacional, e se eu não insiro elementos, tecnologias assistivas, instrumentais, tá? Para facilitar o acesso, não adianta meu acervo estar bem descrito. Não adianta quadro de arranjo, não adianta bons instrumentos de pesquisa, se eu não suprimo e não as barreiras, todas essas barreiras, e se eu não identifico a necessidade biopsicossocial primeira do usuário de arquivo enquanto sujeito, enquanto pessoa humana.
A gente precisa entender que esse usuário de arquivo, antes de ser usuário de arquivo, ele é um sujeito pluridiverso, dotado dessas ações significantes e que possui limitações e não deficiências, né? Porque deficiências podem ser não permanentes, mas podem ser transitórias, temporárias, né? Quando a gente estuda deficiência, a gente começa a estudar um pouquinho mais sobre isso. Mas é entender todas essas necessidades. E aí eu fiz um mapeamento, obviamente, né? É um estudo inicial, o doutorado foi o primeiro passo para me preocupar com as pessoas com deficiência, tá bom? Então, não consegui esgotar, porque é muita coisa. Professora Brenda também, a gente já bateu um papo sobre isso, e vamos conversar muito mais, né? Porque tem a questão dentro da próprio campo aqui da baixa visão, existe uma série de fatores, né, que diferenciam as formas de atendimento de um usuário para o outro. Por quê? Porque o sujeito é pluridiverso, gente. Então, a gente precisa identificar isso. Professor, como a gente faz isso? No serviço de referência. Quando o usuário vai acessar a unidade de informação, a primeira pergunta é a identificação dessa necessidade biopsicossocial. Por isso que é importante implementar, não atender só o usuário, mas implementar um serviço de referência arquivístico. Eu acabei de produzir um artigo sobre serviço de referência arquivístico, tá? Com base na literatura internacional, 100% da bibliografia são de autores internacionais, e que eu vou apresentar, se aprovado, acho que estou esperando que seja aprovado, no REPARC, tá? Então, em breve teremos aí um trabalho bem bacana sobre esse serviço de referência arquivística para poder auxiliar vocês. Então, aqui eu identifiquei 5 categorias de deficiência: física, sensorial, intelectual, psicossocial e múltipla, e aí eu desdobrei os tipos de deficiência, tá? São muitas, não vai dar para ler, mas caso vocês queiram visualizar, a tese já está disponível lá no repositório institucional da UF. E aí a gente entra na política de acessibilidade. O primeiro passo da política de acessibilidade é entender que uma política ela não efetiva o acesso por si só, né? A gente precisa criar o que eu chamo de degraus de implementação da política. Primeiro a gente cria a política. Depois dessa política, a gente estabelece uma série de programas específicos. E depois de programas, a gente cria os planos de ação ou os projetos viabilizadores, por meio dos objetivos gerais, que devem estar em consonância com objetivos estratégicos do planejamento estratégico, desenvolvendo as metas e criando a lista e a tabela, as fichas de indicadores, tá? Então, é impossível pensarmos aqui na política de acessibilidade sem conhecermos, tá, a teoria administrativa do planejamento estratégico. Então, a gente precisa estudar bastante sobre planejamento para poder fazer essa política dar certo, tá? Então, primeiro a gente desenvolve essa política, que é aquilo, é onde nós desejamos chegar. A política, ela não operacionaliza nada. Ela é uma circunscrição do meu desejo, tá? E qual é o primeiro passo? E aí depois o programa circunscreve essa ação, desdobra, né, esse interesse de acordo com a ação. Por exemplo, vamos trazer para a prática, né? Uma política de acessibilidade. Estará lá a dimensão comunicacional. Olha, precisamos nos preocupar com a acessibilidade comunicacional. Ok. O que eu vou fazer? Eu vou criar um programa de acessibilidade comunicacional. E aí, dentro de uma instituição arquivística como o Arquivo Nacional, nós temos 2 tipos de comunicação. A comunicação feita pela comunicação interna, tá? E a comunicação com o usuário, que se dá por meio do processo de acesso ao acervo, aos recursos informacionais. Então, nós temos um programa de acessibilidade comunicacional que pode vir a ser desdobrado em 2 planos de ação, porque plano de ação é muito específico. O que nós vamos fazer, em que prazo, com qual prazo, quais serão as pessoas que irão participar. E aí eu vou desdobrar esse programa de acessibilidade comunicacional em 2 planos de ação. Plano de ação de comunicação interna e plano de comunicação de acesso ao acervo, tá? Acesso e difusão ao acervo,
Então, podemos fazer dessa forma. Então, esses são os degraus que eu chamo, tá, de degraus para a implantação da política de acesso à informação. E a primeira etapa é avaliar, o primeiro passo é avaliar o diagnóstico institucional. Eu vou ministrar na quinta-feira, às 13h30, 13h30 da tarde, de forma presencial aqui no Arquivo Nacional, tá, uma oficina ensinando a implantar essa política. Eu fiz essa oficina, Isabela e Brenda participaram, eu já avancei, tá, para agora a semana de arquivo, então eu já coloquei mais coisa, já especifiquei ainda mais, detalhei, desenhei, ainda melhor essa oficina que eu dei, porque foi a primeira oficina, né, há 2, 3 semanas, e agora eu especifiquei ainda melhor essa oficina. Então, primeiro a gente faz o diagnóstico, depois do diagnóstico, tá? Depois do diagnóstico, a gente elabora a política, a gente elabora o programa, elabora o plano, monitora e avalia todos esses trabalhos, tá bom? E aí esse diagnóstico, que é o mais importante, né? Primeiro a gente levanta informações sobre a instituição. Qual é a missão, visão, valores, vinculação institucional? Nós já temos aí o núcleo, né, que a Brenda apresentou. A gente tem que constituir, tá, uma comissão permanente de acessibilidade e inclusão. Mas essa comissão permanente, no caso da Unirio, pode ser esse próprio núcleo, tá bom? A gente define a metodologia de trabalho, constitui os grupos de trabalho, lembrando que todos os grupos de trabalho precisam possuir pessoas com deficiência, isso é obrigatório, né? As pessoas com deficiência, elas têm um lema, nada sobre nós sem nós, então elas precisam fazer parte de todo o processo, desde o planejamento até a finalização, avaliação e monitoramento, tá bom? A gente realiza a verificação de acessibilidade, a gente tabula e analisa os dados coletados, elabora o relatório situacional e, por fim, elabora o nosso plano de ação, tá bom? Aqui eu apresento na minha tese também um passo a passo, tá? Para... Só um instante. A gente está no trabalho, às vezes tem coisas urgentes que a gente tem que responder. Eu apresento aqui um fluxograma para a criação e implementação desta política de acessibilidade. Isso aqui pode ser adaptado, é uma ideia, tá, gente? Para ser adaptada para a instituição de vocês. Eu fiz no Visage, tá? Quem não conhece, é uma plataforma muito fácil de ser utilizada e é gratuita, tá? E aqui tem um passo a passo, então nós temos no quadrante superior as atividades de responsabilidade do corpo diretor da instituição e no quadrante inferior as atividades referentes ao grupo de trabalho. Então, a gente solicita, né, a direção ao setor de recursos humanos, os representantes de todas as áreas, a gente solicita que a direção do órgão convoque pessoas de todas as unidades administrativas à participação. A gente tenta identificar se tem pessoas com deficiência ou não. Caso tenha, a gente cria o grupo de trabalho. Caso não tenha, a gente pede ao setor de gestão de pessoas a relação das pessoas com deficiência no órgão, na Unirio, por exemplo. E a gente convida essas pessoas à participação. Caso não tenha pessoas com deficiência no órgão, a gente tem que buscar parceria em instituições externas. E aí essas pessoas vindo a participar, a gente fundamenta, finaliza e cria o grupo de trabalho. Realiza o diagnóstico, elabora a política. Se a política for aprovada, a gente cria o programa. Se não for aprovada, a gente vai retornando o ciclo. Aprovada a política, aprovado o programa e aprovado o plano de ação, a gente institucionaliza o plano de ação e a gente finaliza com o monitoramento das ações, tá? Vocês podem depois trabalhar bastante com isso. O diagnóstico, né, que a gente tem que falar sobre acessibilidade arquitetônica, atitudinal, comunicacional, metodológica e programática. E aí a gente elabora a política. Primeiro a gente realiza
um levantamento bibliográfico dos atos jurídicos e jurisprudências, a gente realiza pesquisa sobre os cases de sucesso, a gente não precisa inventar a roda, vamos pesquisar se alguma outra instituição, não necessariamente universidade, né, mas se tem alguma coisa, né, sobre acessibilidade. A UFRJ, por exemplo, tem o DIRAC, que é um grupo bem antigo sobre acessibilidade, que vocês do núcleo podem consultar. A gente desenha política e a gente insere as políticas no planejamento estratégico, tá? Aqui algumas ações a serem desenvolvidas, vocês podem ler isso, acessar com um pouco mais de calma depois, tá? No âmbito do TCU. Na política, a gente tem uma série de ações que a gente pode vir a desenvolver para a supressão dessas barreiras, e os slides serão disponibilizados para que vocês acessem com um pouco mais de tranquilidade depois. Mas, em suma, a gente caracteriza os problemas públicos que a gente pretende trabalhar nessa política, a gente sempre vai assegurar a transparência de acesso, a gente vai buscar sempre formular a política com base em evidências, não em achismos. É importante fazer um bom diagnóstico, ter boa pesquisa, a gente tem que traçar um processo de decisão muito bem consciente, a gente assegura, né, que teremos fontes de financiamento. Por isso é importante colocar a política dentro do planejamento estratégico, porque senão a gente não viabiliza nada, gente. A gente precisa fazer a instituição coçar o bolso, tá? Tem que coçar o bolso, tem que dar dinheiro, porque senão a gente não consegue efetuar nada. E aí tem algumas outras ações que vocês podem ver depois. A gente desenha a política por meio da oficialização em ato normativo, por meio de portaria. A gente tem que garantir que essa política seja institucionalizada. A gente estabelece essa política, né, uma teoria clara que expresse de forma objetiva, né, as causas do problema, projetando o resultado e o impacto, e estabelece um modelo lógico que detalhe insumos, intervenções, produto, resultado, impacto. A política, gente, ela tem que ter objetivo, justificativa, ela tem que ter resultado, produto, impacto, tem que ter tudo isso uma política, tá bom? Política não é só onde eu desejo chegar, mas de que forma eu desejo chegar, tá bom? A gente cria objetivos claros, mensuráveis, e para isso a gente tem uma ferramenta da administração pública, planejamento estratégico, a matriz SMART, define os indicadores, estabelece as linhas de base, estabelece metas e objetivos e caracteriza o público-alvo, tá? E aí eu coloquei uma citação aqui para finalizar, tá? É aplicável à acessibilidade arquitetônica, mas tem tudo a ver com as outras dimensões, tá? Então, a acessibilidade, ela começa na cabeça de quem projeta, ela passa por quem constrói e termina nas mãos de quem autoriza, fiscaliza e certifica obras e serviços. Então, a acessibilidade não deve ser vista de forma isolada, mas sim como um processo de humanização das cidades, tá bem? E aí eu finalizo, tá bom? Muito obrigado. E a acessibilidade, ela inicia dentro dos arquivos, então, desde a produção dos documentos até o acesso aos recursos informacionais. Então, é preciso pensar em tudo isso. Então, Tyron, é possível pensar a acessibilidade no âmbito da gestão dos documentos? É possível, não. É necessário pensar a acessibilidade no âmbito da gestão de documentos, porque, garantida a acessibilidade no âmbito da gestão dos documentos, nós iremos resumir, né, e poupar muito tempo no nosso acesso lá na sala de consulta, tá bom? No mais, muito obrigado a todas, a todos e a todos. Estou à disposição. Esse agora, tá? Muito obrigada, Tyron, pela sua apresentação. Então, eu gostaria de falar algumas palavras aqui por fim, né? Agradecendo sempre muito aos palestrantes de hoje, o Tyron, a professora Brenda, a Paula Cotrim e Dom Vitor, pela disponibilidade em participar desse evento e por compartilhar os seus conhecimentos conosco. Vimos hoje a importância da promoção de práticas de acessibilidade em diversos espaços culturais para a garantia do direito de acesso a todos e a construção da democracia pelo desenvolvimento e aplicação das políticas inclusivas.
No contexto da Semana Nacional de Arquivos, entendemos que o tema da acessibilidade é fundamental para reconhecermos as funções sociais dos arquivos, possibilitando que todos os usuários possam acessar os serviços arquivísticos de forma ampla. Entendemos que há ainda um longo caminho a ser alcançado para garantir a acessibilidade no âmbito de todos os espaços culturais, incluindo aí os arquivos, caminho esse que perpassa pelas políticas públicas de acesso e acessibilidade, como foi muito bem apontado pelo Tyron em sua apresentação. Vimos também, na apresentação da colega Paula, como a inteligência artificial pode contribuir como ferramenta auxiliar para a promoção de acessibilidade e ampliação do acesso à informação nos arquivos, sem desconsiderar, portanto, o fator humano para que, de fato, as ações de acessibilidade possam alcançar os sujeitos sociais dentro de suas limitações e diversidades, conforme salientou também o audiodescritor Dom Vitor. O relato da professora Brenda sobre o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Unirio e também sobre sua própria experiência como pessoa com baixa visão foi fundamental para a difusão do trabalho que vem sendo realizado no âmbito da universidade como uma iniciativa de política de inclusão dentro do planejamento estratégico institucional. Assim, entendemos que os arquivos devem ocupar seu lugar como ambiente de informação e conhecimento, sendo reconhecidos pela sociedade como locais de produção cultural e construção social, superando a visão de que são apenas depósitos de massas documentais acumuladas. Bom, eu agradeço novamente a todos. Nós vamos encerrar a gravação, né, primeiramente, e ao final, quem quiser fazer algum comentário, tecer algum comentário sobre a apresentação dos colegas, pode ficar à vontade. Oi, Isabela, eu queria falar algumas coisas. Assim, a apresentação que eu coloquei ela em fundo preto com algumas letras coloridas, porque pessoas que têm déficit de atenção, né? Cores ajuda bastante ela a tentar manter mais aquela atenção ali. E o fundo branco, ele machuca a minha visão, né? Não sei se eu tenho algum problema, mas eu prefiro o preto para diminuir essa questão da minha visão. E eu fiquei assim, o professor Tyron, ele estava falando com tanta gente ali falando ao redor dele, eu jamais conseguiria fazer uma palestra com tanta gente falando assim ao meu redor. Realmente, eu já estava aqui e falei assim, meu Deus, como é que ele está aguentando? Para mim, eu não sei, tem que fazer algum teste, avaliação neuropsicológica, porque eu realmente não ia conseguir de jeito nenhum. Parabéns a você, né, por conseguir, porque eu vou te falar, não é mole, não. E com relação a essa questão da inteligência artificial que a professora colocou, eu já vi pesquisas na China, principalmente muito avançadas, com relação à IA cognitiva e simbólica, né? Inclusive com robôs, que inclusive o Diogo Cortis, não sei se vocês seguem ele no Instagram, de vez em quando ele divulga algumas coisas, que o robozinho foi atrás dele. Ele estava indo embora, o robozinho foi atrás dele com aquela carinha assim, não me abandona, né? Mas, na verdade, a empresa estava querendo que ele comprasse o robô. Então, eles estão aperfeiçoando bastante, e é interessante que essa tecnologia venha também para a questão da acessibilidade, né? Não ficar ali só focada naquela questão realmente do capitalismo, sem interesse em ajudar o próximo também. Então, é isso. Eu gostaria também de agradecer aos colegas, aprendi bastante hoje com todos vocês. Posso encerrar? Obrigada, Paula, obrigada a todos.